Olá, tudo bem? Meu nome é doutora Grace, eu sou cirurgia dentista e pós-graduada em ortomolecular. Eu estou aqui para falar para vocês sobre a tireoide. Vocês sabem da importância da glândula tireoide para o bom funcionamento do metabolismo ósseo e também para entregar mais saúde aos teus pacientes? Pois bem, eu vim falar hoje aqui para vocês, através do meu canal do YouTube, sobre o iodo. Eu não sei se você sabe, mas o iodo ele é fundamental para o bom funcionamento da glândula tireoide e importantíssima para a saúde oral. Então, vem comigo para você aprender mais sobre odontologia integrativa e biológica. Mas antes disso, eu quero convidar vocês para baixar o meu conteúdo gratuito, que é um e-book que eu fiz com muita dedicação, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a odontologia integrativa, sobre o que eu faço e o que é essa visão de saúde que relaciona a saúde oral e sistêmica para entregar mais resultados aos profissionais da odontologia que querem ter uma visão do futuro, entregando mais resultados aos seus pacientes, se destacando no mercado da odontologia, faturando alto e agregando valor às consultas. A glândula tireoide, ela tem como função primordial no nosso corpo cuidar do metabolismo basal. Mas antes de falar sobre a importância do iodo para o bom funcionamento da tireoide, eu quero falar um pouquinho sobre ela, a glândula tireoide. Primeiramente, quando a gente vai avaliar se ela está num bom funcionamento ou não, jamais a gente deve levar em consideração apenas exames laboratoriais. A glândula tireoide é extremamente sensível e existe um método que foi um estudo feito por um médico norte-americano, Dr. Broda Barnes, afirmou na década de 1970 ser possível saber como anda a saúde tireoidiana através de uma análise de temperatura, que é o melhor marcador, na minha opinião, da saúde tireoidiana. Eu tenho outros vídeos aqui falando exatamente sobre isso, como avaliar a saúde tireoidiana em casa. É através da temperatura, já que a tireoide controla todo o metabolismo basal, através da temperatura você consegue detectar se a tireoide está funcionando bem ou não. A tireoide, ela produz 5 hormônios, T1, T2, T3, T4 e a calcitonina. Porém, o hormônio que mais nos interessa, que é o hormônio ativo, que é o verdadeiro hormônio da tireoide, é o T3. Embora essa glândula ela possa produzir um pró-hormônio, que é o T4, a tiroxina, ela vai precisar que esse T4 se transforme em T3 na periferia dessa glândula, principalmente no fígado, nos rins, no intestino. Mas eu tenho que falar aqui algumas coisas para vocês. Muitas coisas, muitas situações, elas proíbem que isso ocorra, que essa transformação de T4 em T3 ocorra. Existe algumas situações que podem bloquear. Vou dar aqui algum exemplo para vocês, tá? Pacientes que fazem uso de anticoncepcional, pacientes que usam beta-bloqueadores, pacientes que fazem uso de estatina para baixar o colesterol, além de também aquelas pessoas que têm um cortisol muito baixo, que vão caracterizar uma fadiga da adrenal, por exemplo, são possíveis situações que podem bloquear, inibir e atrapalhar essa conversão do T4 em T3. Eu não posso esquecer de falar aqui para vocês que aqueles remédios para baixar a pressão arterial, eles diminuem drasticamente o fluxo periférico de oxigênio e vão prejudicar o funcionamento da glândula tireoide. Todas as situações que eu falei para vocês, elas vão prejudicar a conversão do T4 em T3. Por isso que a gente tem que refletir, a gente precisa refletir, parar e pensar. A tireoide até faz o trabalho dela lá, produz o T4, mas quando ocorre a conversão e ela está comprometida, você não vai ter o resultado que você espera a nível da saúde. Então, a questão aqui não é a falta de produção do hormônio T4, né, pela tireoide. A questão aqui não é a falta do hormônio da tireoide T4 na sua produção, e sim a falha na conversão, que é o que se chama de hipotireoidismo tipo 2. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês
O que pode ser essas falhas na conversão? E é onde o iodo ele se insere e ele exerce grande importância. Um bom exemplo de falha na conversão é o seguinte: imagina que nós temos uma paciente mulher que ela sangra muito, que ela perde muito sangue na sua menstruação, mais de 5 dias menstruando, um fluxo intenso, e isso vai levar à queda do ferro. E a gente avalia a quantidade de ferro através do exame de ferritina. A tireoide, ela precisa do ferro, porque o receptor daquele hormônio ativo T3, ele está lá no DNA. Nós podemos concluir, portanto, que todas as células do corpo, elas têm receptores para o hormônio T3 e precisa do ferro. Outro exemplo que ocorre, um mecanismo de que não é a falta de produção dos hormônios tireoidianos, mas é na conversão, é quando falta a tirosina. No caso, quando existe um paciente que tenha uma nutrição proteica ineficiente, nós não vamos ter uma quantidade suficiente de tirosina, e por mais que a tireoide esteja boa, ela precisa dessa matéria-prima para poder trabalhar de forma correta. E vamos imaginar que nós temos a tirosina, mas aí nós não temos o iodo. E aí nós teremos outro problema a resolver. Veja bem, mais que 50% dos brasileiros, eles têm comprometimento com a tireoide tipo 2, que é essa tireoide que eu estou falando aqui para vocês, que não é a falta da produção do hormônio, mas sim a conversão, o bom funcionamento, a falta de matéria-prima. O hormônio da tireoide ele é formado por duas moléculas de tirosina, que é um aminoácido, e moléculas de iodo. Então, cada molécula de iodo ela vai caracterizar um hormônio, por exemplo, um iodo T1, 2 iodos T2, 3 iodos T3, 4 iodos T4, 4 moléculas de iodo. Um estudo realizado pelo Departamento Americano de Agricultura mostra que nos últimos 30 anos a queda do iodo na nutrição caiu em 50%. Veja bem, a deficiência de iodo é um problema muito sério e muito comum. Nós temos em média de 1.500 miligramas de iodo em todo o nosso corpo, mas somente uma pequena parte, em média 50 miligramas, que vai estar na tireoide. No esôfago, na próstata, no ovário, na mama, todos esses lugares são necessários a presença do iodo. E os estudos mostram que os cistos da tireoide também têm relação com a deficiência de iodo. A tireoide só tem 3% de todo esse iodo que está localizado no corpo. A pele 20%, o músculo 30%, e quando falta iodo em todos os órgãos. Além disso, o iodo é super importante, porque quando nós suplementamos iodo nos nossos pacientes, a gente está começando a desintoxicar esse paciente. A gente vai desintoxicar do bromo, do flúor, que são halógenos e competem com ele. O hormônio tireoidiano é tão importante que é o primeiro hormônio que aparece no feto. Agora eu te pergunto, você sabe avaliar a tireoide do teu paciente, solicitar exames de sangue, descrever, interpretar e comunicar ao seu paciente todas essas informações que eu passei aqui para vocês, sem contar as informações nos outros vídeos? Se você ainda não sabe fazer essa interpretação, não espere mais tempo para se diferenciar na odontologia. Matricule-se no meu curso, lá eu te ensino tudo e muito mais. Você vai trabalhar com segurança, você vai tornar o seu atendimento muito mais precioso, vai diferenciar-se completamente de outros profissionais quando você acrescenta a odontologia integrativa no seu modo de praticar a odontologia. Para você se matricular no meu curso, é só você entrar aqui no link abaixo da descrição desse vídeo e através deste curso você vai praticar odontologia com muita ética, responsabilidade se destacando na odontologia. Se você gostou desse vídeo, envia para um amigo, para uma pessoa que você gosta, para um colega de profissão e mostra para ele como a odontologia pode transformar vidas e entregar sorrisos. Se você gostou, não deixe de se inscrever no meu canal. Todos os dias eu tenho muitos conteúdos para trazer esse conhecimento para vocês que querem se diferenciar. E se você é paciente, se você é de um público que não é da odontologia, eu também quero que você venha
conferir os meus outros conteúdos e aprender muito mais sobre a odontologia integrativa e biológica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.